Está no ar o Jornal da Costureira. Apresentando Samira Badia. Parceiros do Jornal. Olá meninos e meninas, tudo bem? Hoje eu vou direto ao assunto, a aula é base da frente e é bastante detalhe, eu vou cortar logo muita coisa, vamos direto ao trabalho. Base da frente. No livro roxo, que é o Modelagem Industrial Brasileira, página 43, ele dá o passo a passo, sem medidas nenhuma, do que você deve fazer independente do manequim. Mas seguindo a orientação da Sônia, o que eu fiz? Eu peguei, a Sônia falou, Samira, quando for modelar, aqui tem a tabela com todos os manequins, um passo a passo também do lado. Mas o da página 43, ele é detalhado. O que eu faço? Eu escolhi o manequim 40, peguei todas as medidas de acordo com o passo a passo e transferi para a página 43 para não ficar indo e voltando, indo e voltando. Parece bobagem, mas não é. A gente, às vezes, não envolvendo, a gente pega do manequim 42, vamos supor, aí eu pego do manequim 38, ou eu não sigo esse passo a passo, não coloco a distância correta, e dá erro no molde base, que o molde base não pode ter erro. Se tiver erro, toda a modelagem está errada, que vai ser baseada nela, né? O molde base são as medidas secas, não tem folga de costura, não tem margem, não tem nada. Então, nós vamos pegar e transferir todas essas medidas para a página 43, base da frente. Vamos lá. Na aula anterior eu falei sobre a margem, só que dessa vez eu vou usar uma margem de 1 centímetro, usando a régua da MIB, porque esse molde tem uma pence, eu vou ter que descer um pouco mais. Tá vendo? Ela tem uma pence bem grandinha, eu vou ter que descer. Então, eu preferi, para não faltar papel, colocar uma margem menor. Geralmente eu uso a margem de 2,5, que é a metade da régua. Vou usar essa margenzinha aqui de 1 centímetro, que vocês estão vendo. Tem que ter a margem, gente. A margem te dá apoio para você traçar um molde perfeito. Vou traçar na altura, na vertical. E vou traçar na largura, que é na horizontal, essa margem. Esse papel está dobrado. Vamos ao primeiro ponto, página 43. De A a B, um detalhe. Quando vocês forem traçar, seguindo o passo a passo do livro, porque nós não vamos fazer o livro todo, mas toda vez que você for seguir, por exemplo, A a B, traçar uma linha na medida da altura da frente, olha para a figura e vê onde está o AB. O A a gente sabe que é o ponto de origem. Então, você olha para a figura e veja o que o livro está pedindo. Nesse caso, é a altura da frente. Aqui, no caso, o manequim 40, ele diz 45 centímetros de A a B. Meu ponto A é aqui em cima. E vamos agora traçar o ponto B. AC, com o esquadro, traçar uma linha na medida da largura da frente na altura dos ombros. Teve uma aula de esquadramento, se eu não estiver enganada, é a aula 4. Eu vou deixar o link aqui, tá? Que ensina a você esquadrar sem esquadro, tá bom? Se você não tem esquadro, assiste a aula para você ver como que você pode usar, fazer o esquadramento perfeito sem o material de apoio. Ele diz, eu vou fazer com lápis, depois com a canetinha, porque a canetinha é grossa. E o molde tem que ser perfeito, como eu falei. Ele diz que de A a C, que é a largura, no caso, essa linha na horizontal, é 19 centímetros. E marca o ponto, que é meu ponto C. Então, ele diz que é para eu esquadrar de A a C. Já está esquadrado aqui. Eu tracei uma reta e agora eu fiz um segmento de reta. Na aula 2 eu falo sobre retas na matemática para modelagem. B a D. B está aqui embaixo. B a D, ele está dizendo que é para eu marcar o ponto D.
todo ponto de origem você começa dele. Eu não posso começar daqui, eu tenho que começar de baixo. Ele pede 38 centímetros. Eu coloco minha régua 38 e marco com o lápis para ficar preciso. Aqui é o meu ponto D. Ele pede para eu traçar uma linha auxiliar, começando na linha C. Ele quer que eu faça a linha C, mas ele não me dá ainda aonde que eu devo marcar o ponto F, tá? Ele só diz que eu tenho que traçar uma linha de apoio na perpendicular da linha AC. Então, eu boto o esquadro bem certinho aqui e venho, ó. Aí, se eu quiser fazer a prova real, que essa reta tá certinha, de acordo com a linha AC, eu venho aqui, eu sei que aqui de AC tem 19 centímetros. Eu venho, coloco aqui minha régua, 19, olha, tá 1 milímetro diferente. 1 milímetro. Faz diferença sim. Você vem e conserta essa linha auxiliar. Aí, se eu quiser mais perfeito, faço a mesma coisa aqui para baixo e já deixo marcadinho aqui mais ou menos e estendo essa reta. Essa reta não é obrigada a estender, eu que estou estendendo. Eu gosto de traçar a reta. Ele diz assim, essa foi a linha auxiliar que a gente fez, linha auxiliar. B tá aqui, B, a F, ainda não existe o F. Ele quer que eu posicione a régua no ponto B em direção ao ponto F até encontrar 45 centímetros. O que eu vou fazer? Com lápis, eu vou fazer com canetinha para não errar. Eu coloco o lápis apoiado no ponto B. Coloco 45 aqui encostadinho. Vou girando a minha régua até encostar na reta da linha de apoio. Ó, já tá certinho. Eu venho e traço a minha transversal. Sem tirar a régua, eu já faço a canetinha para vocês verem. Não modele de canetinha, porque essa espessura de canetinha aqui, ó, tem 3 milímetros. E isso faz diferença. Ele diz que esse ponto é o ponto F. E ele fala assim, largura do ombro. Agora a gente vai fazer o ombro. Posicione a régua no ponto F em direção à linha AC. Ponto F em direção à linha AC. E ele fala assim, até encontrar a medida no ombro, trace FE. Na tabela de referência, ele diz que FE tem 12,7. Eu coloco meu ponto zero em cima do ponto F e vou girando a régua. 12,7. Esse é o meu ombro. Aqui é o meu ponto E. DI. DI. Olhem sempre para a figura do livro, se você não souber onde é que tá. Ele diz assim, 1/3 do centro-frente, BD. Não precisa querer entender isso não, você pode até tentar entender, eu não vou explicar porque senão vai ficar muito longo o vídeo. Ele já dá a medida lá nas referências, 12,7. DI, D está aqui, certo? DI, ele está pedindo para eu descer, de acordo com a figura. Então, 12,7 é onde eu devo descer. Eu vou com lápis para ficar bem certinho. Aqui é o meu ponto I. Eu vou colocar assim, porque no outro vídeo das costas eu coloquei o I em maiúsculo e confundi com H. IJ. Largura da frente. IJ a gente vai ter que esquadrar. Por quê? Olha o símbolo que a gente encontra aqui, que a gente falou na aula de matemática. Quando você encontrar esse símbolo, esse triângulo, está dizendo que é para esquadrar, que ele quer um ângulo perfeito de 90 graus, que a gente também falou na aula de ângulos. Então, eu sei que eu vou esquadrar. O que eu vou fazer? Para ficar perfeito, vou encostar o meu esquadro aqui, vou pegar a minha régua, encostar no esquadro e vou fazer isso, ó. E vou traçar a minha reta, depois que eu vou medir. Pronto, tracei a minha reta. Ele diz de I a J, a largura de 23 centímetros. Então, eu venho com a régua, quase acertei, ó. Aqui é o J. Amadas, eu gostaria de explicar formas de encontrar o ponto P, que é o ápice da pence. Eu já terminei a base, mas eu esqueci de falar e aí eu tô colocando novamente. Ele diz o seguinte, que KP é a separação do busto, tá? KP.
K é essa linha que a gente traçou e P é o ponto do ápice da pence. E diz assim na página 43: usando o esquadro e a régua, ao mesmo tempo, marcar o ponto P, que é o encontro das duas medidas. Por que duas medidas? A altura do busto é de 25 centímetros. Não vou usar nem o molde, vou usar aqui o molde que eu fiz. 25 centímetros é a altura que eu quero encontrar. Mas ele diz, ao mesmo tempo, a distância de KP são de 10 centímetros. Então, ele fala que eu tenho que usar as duas réguas. E eu preciso esquadrar 10 centímetros no meu esquadro. Ele quer que seja P. E essa P tem que ter a altura de 25 centímetros. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar a minha régua ou a minha fita métrica, mas ele diz que é para juntar as réguas, lá na parte mais alta do ombro, que é E, ok? É P. E eu junto, e eu faço assim, ó. E eu junto exatamente onde eu quero que seja o meu KP. Olha, exatamente, eu vou até pegar o celular. Olha aqui o encontro. Aqui tá 25 certinho, olha aqui. 25 certinho. Então, a distância de K para P são de 10 centímetros e a altura de E para P são de 25 centímetros no manequim 40. E é exatamente aqui que eu vou marcar o meu ápice da pence. Também você pode fazer assim. Primeiro você pode ligar uma reta de 25 centímetros e esquadrar marcando 10. Vai dar a mesma coisa. Não importa como você pode usar fita métrica também. Eu aprendi com a fita métrica no meu curso. Tipo assim, você esquadra aqui e eu coloco a fita métrica lá no E, a ponta do E, e venho encontrando meus 10 centímetros. E aqui novamente eu encontro o ponto do ápice da pence. Então, a melhor forma que você se adequar, você escolhe. Você pode traçar a altura, depois a largura. Você pode esquadrar botar o esquadro e a régua. Você pode colocar o esquadro e a fita. Estou colocando opções para quem não tem material de apoio ou não conseguiu encontrar o ponto. Espero que vocês entendam como encontrar o ponto P. Então é isso essa dica que eu deixo para vocês. Tem que marcar, senão a gente esquece, ó. KPQ. Aí você olha lá na figura. 23,5. Vou estender essa linha. Aqui é o meu Q. Ligar J. J tá aqui. AK. Prolongando L. Ele não diz ainda a distância de L. Vou fazer a lápis primeiro. JL, J, 21,5. Aqui é o meu L. E eu agora vou marcar com a canetinha para vocês enxergarem. Senão vai ficar muito rabiscado, vamos entender. Aqui é L, que é lão. BM, vamos descer agora para a linha da cintura. Traçar com o esquadro uma linha igual a KP, menos 1,2 centímetro. BM, eu vou traçar aqui uma reta, um esquadro. E ele diz que essa reta tem que ser KP menos 8,8. Mas ele já me dá medida lá na referência também. Eu vou esquadrar, que vai dar 8,8. Já vou aproveitar a numeração aqui da reta, do esquadro, perdão. Aqui é M. Aí ele fala assim, unir L e M. Não dá distância nenhuma. LN é a medida da cintura menos BM. A medida da cintura menos BM. Ele também me dá a distância. Que LN, ponto de origem L, é igual a 8,7. Marcar lápis, depois eu boto a caneta. M. E ele diz assim que O é a metade de MN. Deixa eu ver a distância que tem aqui. 7,5. Para facilitar a marcação, eu não vou nem olhar aqui a distância, vou botar a fita aqui, ó. Vou fazer assim.
7,5 dividido vai dar 3,75. Gente, desculpa que eu não achei minha calculadora. Aqui é ó, unir P com M, O e N. P tá aqui. Vou pegar aqui o ponto, segurar. Vou fazer isso. Fazer a lápis, depois eu passo a caneta. Sempre segurando o lápis no ponto de origem para fixar. Aqui tá a nossa pence. Nossa pence. Para finalizar, vamos ver o que ele fala. DG 7,5. Vamos começar a traçar a nossa cava, ponto G. Vou prolongar esquadrando, 17,5. Essa reta de D a G, ele fala para eu descer de D a G, tá? Aqui no ponto G, ponto D, 7,5. E agora ele fala para eu fazer uma reta esquadrando 17,5. Primeiro eu vou esquadrar o lápis para ficar perfeito. E agora 17,5. Aqui é o meu ponto H. Ele diz assim: de F, H e J, traçar com a régua curva. Eu posso usar a régua pequena ou a grande, tá? Vou usar a pequena. Primeiro vou fazer com o lápis. Eu vou segurar com a ponta do lápis e vou girando a régua até todos os pontos se encontrarem, ó. Encontrou, pronto. Agora eu vou com a canetinha para vocês enxergarem. Nosso molde base está pronto. E agora a gente vai cortar a pence, como nós fizemos no molde das costas. Separei aqui para poder facilitar. Agora a gente vai marcar, fazer a marcação de pence, tá? Você vai dobrar, juntando M e N, os pontos M e N, tá bom? Aí com a régua curva, você liga do M, a reta, o ponto M na reta que encontra com L novamente. Fiz aqui com lápis, só para vocês, fazer com a canetinha, pra vocês verem, tá? E passa a carretilha em cima, ó. Passa essa carretilha aqui e vem trazendo até o ponto B, até que você sinta que a pence acabou, ó. Tá acabando aqui, ó. A sua carretilha você vai ver. Deixa eu ver se consigo mostrar o pontilhado. Não dá pra ver. Desculpa, gente, bagunçou. Aqui, ó, pontilhado passando. Não dá pra ver, mas eu vou marcar com a canetinha pra vocês verem. Essa pence, tá? Vocês vão cortar ela aqui, ó. Esse é o bico da pence, ok? E olha que legal agora a prova real, gente. Olha o molde base. Vou colocar em cima e olha aqui o resultado. Que coisa linda. Ó, ombro batendo, cava batendo, linhas de cava, de busto, batendo tudo direitinho. Ó, olha a pence batendo também aqui. Então, para você ver que realmente é perfeito o molde da MIB. Agora, o que eu queria falar com vocês? Que a gente, quando chegar em malha, ou em algumas modelagens, vocês vão ver que vai usar esses raios, esses pontinhos abertos aqui, ó. Deixa eu ver. Tá vendo? Se você quiser marcar isso no seu molde base, o que você vai fazer? O raio do molde base, 40 é 7,5. Então, aqui é o ápice da pence. Então, eu vou pegar e vou marcar 7,5 em volta. Você vai marcar aqui, ó, 7,5. Aqui é o seu raio.
para você trabalhar em volta. A fita métrica é melhor. Você vai fazer assim, ó, em volta do seu molde que você acabou de fazer, você faz assim, ó. Aí você vai fazendo o seu círculo do raio para você trabalhar com bojo, trabalhar para fazer roupas com esses detalhezinhos, né? Que precisa mexer, por exemplo, quer fazer uma camiseta, você não pode entrar muito no raio, você não pode nem entrar, senão o peito vai ficar de fora. Então o raio ele serve para isso, tá bom? Então esse é o raio. Conforme o manequim vai aumentando o raio. Tá ok? Então esse é o nosso molde base. Depois da marcação da pence, não esquecer de colocar o fio do tecido, sempre uma paralela ao centro, costas ou frente, ok? Dá nome ao molde, base. Vou até fazer assim, ó. Gente, lembrando que eu tô cortando o meu molde base porque eu já tenho molde base. Mas quando você terminar o seu estudo, que eu falei lá na introdução sobre o estudo, vou botar aqui o link para vocês assistirem, o estudo não é para cortar. O que você vai fazer depois que terminar de fazer seu molde base no papel pardo? Você vai repassar, você vai passar para o papel cartão, que no caso aqui do molde base. Gente, eu esqueci de marcar o decote. Gente, eu esqueci de marcar o decote, que vergonha. Vamos lá, vamos marcar o decote logo. Bem que eu tô achando esquisito. Ó, decote. Pronto. Como é que eu posso esquecer do decote? Porque o decote é do D ao E. Tá bom? Então, vocês fazem a lápis no papel pardo, esse molde base. Vão passar pro papel cartão. E aí, o molde base de vocês frente estão lindíssimo. Olha, certinho. Molde perfeito da MIB. Tá aqui, ó, prova real. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo grande no coração de vocês. Tchau. Tchau, tchau. Muito obrigado a você por assistir o Jornal da Costureira. Se inscreva em nosso canal, curta e compartilhe.